4 histórias aterrorizantes reveladas. O que a lua cheia ocultou em noites sinistras? A lua cheia iluminava as ruas esburacadas da periferia de São Paulo, lançando sombras estranhas que dançavam ao sabor do vento. Felipe, um jovem motoboy de 23 anos, seguia seu último pedido da noite. O ar estava pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. O silêncio era cortante, apenas o ronco do motor quebrava a quietude. Mas, por trás desse ruído, um mistério se esgueirava. Ele sentiu, estava sendo seguido. Um homem à distância, com um olhar penetrante que fazia o sangue dele ferver. O coração disparou, imagens de desaparecimentos pareciam ressoar em sua mente, cada rumor ecoando nas sombras. Ao deixar a entrega, Felipe se juntou aos amigos na praça, onde uma fogueira crepitava em meio ao cheiro de churrasco e sarapatel. As vozes animadas pareciam distantes, sufocadas pela sensação opressiva que o acompanhava. "Você ouviu as histórias do tio Carlos?", exclamou tia Neide, seu tom grave puxando a atenção do grupo. Enquanto ela contava como o vizinho com aparência inofensiva aterrorizava uma família, o ar parecia pesar mais. Os gritos desesperados de quem já havia estado naquela casa eram ecos que saltitam entre as fendas da noite. "Você sabia que uma mulher desapareceu?" A pergunta de Lucas, um amigo do grupo, fez Felipe prender a respiração. Ele lembrou da história de uma mãe que saiu para pedir socorro depois de uma forte chuva e nunca mais foi vista. O desespero do marido, as noites em que o silêncio grudava na pele. Todas as definições de terror estavam ali, palpáveis, como a fumaça da fogueira que o envolvia. A tensão crescia, seus amigos estavam tão absortos que mal perceberam que ele parecia mais distante. "Na fazenda abandonada ao lado da rodovia", continuou tia Neide, "dizem que um espírito vingativo se vinga de quem ousar cruzar seus limites após o pôr do sol." A risada nervosa do grupo era abafada, mas ele sentia o frio na espinha. Aquela fazenda via-se da janela de sua casa, e as histórias que a circulavam pegavam vida nas sombras. Com cada relato, Felipe sentia que a noite era um manto escuro, prestes a desvelar segredos que poderiam ser os seus. E uma mãe que fez um pacto. O arrepio correu pela espinha de Felipe enquanto a história se desenrolava, sobre o desespero que levou aquela mulher a vagar pelas ruas em busca de perdão. Seu coração acelerava ao imaginar o que ela deve ter sentido, e ele se perguntava, que vítimas estariam escondidas nas sombras daquele bairro? As palavras de sua avó ecoavam em sua cabeça: "Cuidado com o que o luar revela, nem tudo que brilha é ouro." Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, com a fogueira já se apagando, uma sensação pesada se instalava em seu peito. Felipe sentiu novamente o olhar daquele homem, agora mais próximo, desenhando um contorno ameaçador à luz da lua. O que ele queria? As histórias contadas o envolveram como uma teia, e a conexão entre os mistérios daquelas vidas e a sua própria se tornava inegável. Ele hesitou por um instante entre seguir em frente ou fugir, mas o medo se tornava insuportável. Que segredos guardavam as ruas sob a lua cheia? Tomando coragem, avançou. A escuridão pulsava ao seu redor. Por um momento o tempo parou. Enquanto Felipe se aproximava, as sombras sussurravam segredos que sua mente temia desenterrar. O que a lua cheia realmente escondia nas noites sinistras daquela periferia? O futuro parecia um pesadelo à sua espera. A escuridão fez-se densa, como um espesso manto que se arrastava pelas ruas. Felipe avançava, os passos hesitantes ecoando de maneira oca, em contraste com a palpitante batida de seu coração. As sombras ao redor pareciam se mover, como se estivessem vivas, observando, repelindo e, ao mesmo tempo, atraindo-o. Ele sabia que algo o aguardava na penumbra. Um grito abrupto rasgou o silêncio da noite, fazendo Felipe parar em seco. O som parecia ter vindo da fazenda mencionada por tia Neide. Uma voz feminina, desprovida de esperança, ecoou na sua mente.
Sem pensar, ele se inclinou levemente em direção ao som, a curiosidade e o medo entrelaçados como serpentes em um abraço mortal. O que estava acontecendo lá? Com um último olhar para a fogueira que se apagava, decidiu que não voltaria para os amigos, tinha que saber. O caminho até a fazenda era tortuoso, os arbustos tinham crescido ao redor, como se quisessem protegê-la de visitantes indesejados. A luz da lua parecia brilhar mais forte sobre a construção, mas suas paredes desgastadas contavam uma história de abandono, dor e lendas enraizadas. Uma vez perto da entrada, ele parou. O cheiro de mofo e podridão exalava do interior, uma mistura nauseante que fez seu estômago revirar. Havia uma porta entreaberta que balançava suavemente ao sabor do vento, como se convidasse Felipe a entrar. Ele hesitou. Muito tarde para retroceder, pensou. A ânsia de descobrir o que aconteceu com a mulher desaparecida o impulsionou. Ao cruzar a entrada, a escuridão o envolveu, pesada e quase palpável. O piso rangia sob seus pés, como se a casa estivesse protestando por sua presença. Sombras se projetavam, dançavam nas paredes em um espetáculo macabro, e toda a coragem que juntara começava a se esvair. O silêncio era ainda mais opressivo dentro daquele lugar, apenas quebrado por um ocasional estalo, que fazia seu coração pular. Era como se a casa estivesse viva, respirando. Conforme os olhos de Felipe se ajustavam à escuridão, ele percebeu marcas nas paredes linha após linha que pareciam arranhões, como se alguém tivesse tentado escapar. Um arrepio correu por sua espinha. A sensação de que ele não estava sozinho crescendo a cada segundo. Ele chamou: "Tem alguém aqui?" A resposta veio não em forma de palavras, mas em um sussurro, curvado na brisa: "Ajude." A palavra ecoou na mente dele, uma súplica. Aquela era a mulher desaparecida, sem dúvida. Com a adrenalina pulsando em suas veias, Felipe se lançou em direção à origem do som. Seguindo o eco, ele adentrou um corredor sombrio e, ao longe, viu uma luz fraca piscando. O calor que emanava a atraía, mas, à medida que se aproximava, o medo era quase paralisante. A luz começou a piscar de forma irregular, como um farol em meio à tempestade. Então, a porta à sua frente se abriu abruptamente, revelando uma figura encapuzada, cercada por um halo de energia sobrenatural. O rosto dela era um borrão, e uma risa estridente e desesperada reverberou pelo corredor. A sensação de que ele havia cruzado uma linha parecia dominá-lo. "Você não deveria estar aqui", a figura disse, e a voz dela era um misto de dor e um aviso que se alojou profundamente em seu ser. Felipe sentiu uma onda de pânico, as histórias eram verdadeiras. Mas o que ele não sabia é que havia um preço a se pagar por sua curiosidade. E, nesse instante, diante daquela visão aterradora, algo extremamente frio tocou seu pescoço, como se uma mão invisível quisesse arrastá-lo. Ele estava prestes a descobrir em que tipo de pesadelo se envolveu, mas já era tarde demais para recuar. A pergunta que ficou no ar era clara: até onde você iria para salvar um desconhecido ou se salvar? Felipe sentiu um calafrio que percorreu sua espinha ao se deparar com aquela figura encapuzada. O rosto borrado não fazia apenas seu estômago revirar, parecia que elementos de terror que ele apenas ouvirá sussurrar nas noites de contar histórias estavam se materializando ali, à sua frente. Ele entreabriu a boca para perguntar quem ela era, mas as palavras não saíram. "Venha mais perto", a figura dizia, quase sedutora, ao mesmo tempo em que a atmosfera ao redor parecia enrijecer. O ar ficou mais denso, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Algo a impelia para frente, mas seu instinto tentava puxá-lo para trás, longe daquela presença estranha. A luz piscante atrás dela iluminava brevemente seu semblante, revelando um olhar profundo e desesperado, que por um instante entrou em contraste com o riso sinistro que ainda ecoava. Felipe lutou contra a vontade de correr, temia que a escuridão atrás dele o devorasse se ele falhasse em fazer uma escolha. "Ajude, eles não vão parar." A voz da figura tornou-se um sussurro mais angustiante, um eco em sua mente que a cada instante se tornava mais urgente. Ele queria entender, queria saber o que eles eram e que tipo de ajuda estava sendo implorada, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Ele avançou cautelosamente, cada passo parecia um desafio. O corredor era mais curto do que parecerá à primeira vista. Quando chegou mais perto, Felipe sentiu a energia ao redor mudar, uma espécie de eletricidade que o fazia tê-lo em alerta. Era como se a própria casa estivesse examinando suas intenções,
Com um teste. A figura levanta uma das mãos, e Felipe notou que estendia um objeto. Um pequeno relicário dourado que brilhava mesmo na escuridão. Leve isso e você descobrirá o que fizemos, a figura disse com uma determinação envolta em desespero. Espera, quem é você? Felipe tentou perguntar, mas neste instante, um grito intenso ecoou do andar de cima. Era o mesmo grito que ouvirá antes a voz da mulher desaparecida. O coração de Felipe disparou, e ele olhou para a figura. O brilho do relicário refletia um pingo de luz nas aqueles olhos escuros e profundos. Não temos muito tempo. Eles já estão vindo, a figura advertiu, e Felipe podia sentir, com cada fibra do seu ser, que algo estava definitivamente errado. Um calafrio percorreu seu corpo ao imaginar o que poderia ser os eles que a figura mencionava. Sem saber o que esperar, ele alcançou o relicário e sentiu o metal frio em suas mãos, um peso que parecia mais significativo do que sua própria vida. A figura se aproximou. Agora, suba. Eles não devem ficar sabendo que você está aqui. Felipe hesitou. As palavras da figura pareciam a única linha de defesa, mas ele não sabia em quem confiar. Estava cercado pelo desconhecido. Quando finalmente decidiu, a luz da figura começou a tremeluzir. E numa fração de segundo, ela desapareceu. A casa estremeceu com um estrondo ensurdecedor, como se ela estivesse se rebelando. O chão sob os pés de Felipe tremeu, e as paredes começaram a pulsar como um coração vivo. Ele ouviu passos irregulares se aproximando por trás dele. Ladrões de tempo e sombra, voltando para cobrar um preço. Com o relicário na mão, ele sabia que a corrida contra o pânico havia começado. Antes de conseguir pensar mais, outro grito soou, este mais próximo, mais agonizante. Era hora de decidir enfrentar seus medos ou se render à escuridão que o cercava. Felipe girou em direção à escada, sua mente zumbindo como uma colmeia em pânico. O que ele realmente descobriria ao seguir aquele eco? E o relicário em sua mão, o que ele poderia mudar? A única certeza era de que a noite ainda guardava muito mais segredos e ele estava apenas começando a desvendá-los. O coração de Felipe pulsava tão rápido que ele mal conseguia ouvir os ecos distantes dos passos. A escada, que parecia uma série interminável de passos para o abismo, garantia que cada segundo fosse uma tortura nesta casa de sombras. O relicário dourado em suas mãos era agora um amuleto frio, como se carregasse o peso de várias vidas. Não posso ficar aqui, pensou. Ele começou a subir os degraus, cada passo acompanhado de gemidos que pareciam vir da madeira apodrecida. Ao alcançar o primeiro degrau do andar de cima, sentiu uma corrente de ar gélido varrer seu rosto, trazendo consigo um profundo cheiro de terra molhada e fungo. Algo estava muito errado. Felipe hesitou novamente e voltou-se para trás. O corredor era uma escuridão impenetrável. Ele podia sentir o olhar atento de eles espreitar nas sombras. Era como se as paredes sussurrassem, chamando para o desconhecido. A imagem da figura encapuzada ainda queimava em sua mente, junto ao pedido desesperado que o fizera assumir essa jornada trazida pelo destino. Ele olhou para o relicário, que começava a aquecer em suas mãos. Será que tinha mesmo um poder? Ele se lembrou do olhar intenso da figura e da urgência em suas palavras. O que fizemos? O que ela quis dizer com isso? O que ela e outros tinham feito? Sem mais delongas, Felipe decidiu avançar. Seu corpo estava tomado por um impulso involuntário, uma força que parecia guiá-lo. Ele atravessou o corredor, onde em uma das portas, uma luz tênue refletia pela fresta, desenhando formas peculiares nas paredes. Ao se aproximar, uma batida repentina fez sua pele se arrepiar. Quem está aí? Sua voz ecoou, mas o silêncio apenas respondeu. Ele empurrou a porta lentamente, e esta se abriu com um rangido assustador. O ambiente era um quarto em desordem. Móveis virados, quadros tortos e um cheiro doce de mofo impregnado no ar. E logo, seu olhar se fixou na janela, uma sombra se movia rapidamente entre as árvores lá fora. Felipe sentiu o coração acelerar. O movimento chamava sua atenção, lhe oferecendo uma fuga. Mas a curiosidade, essa traiçoeira, o atraiu. Ele foi para a janela e a abriu devagar. O vento gelado lhe cortou o rosto, e então, lá embaixo, ele viu algo que fez seu sangue esfriar,
uma figura, familiar e ao mesmo tempo fantasmagórica, se contorcia no chão coberto de folhas secas. Era a mulher desaparecida. Suas mãos se estendiam em sua direção. Ajude-me, ela murmurou, a voz abafada pelo vento. Felipe queria gritar, mas tudo que saiu foi um sussurro instintivo. O que aconteceu com você? Assim que suas palavras pairaram no ar, a entidade parou. Com um movimento abrupto, seu olhar se fixou em Felipe, e naquele momento, ele soube que o olhar dela carregava uma verdade perturbadora. A sombra que Felipe havia visto anteriormente começou a se aproximar da casa. Um grupo de figuras encapuzadas, assim como a que ele encontrara anteriormente, começava a cercar a propriedade. Felipe sentiu o relicário em sua mão pulsar e uma onda de pânico o invadiu. Ele olhou uma última vez para a mulher, em um impulso visceral, decidiu descer da janela. Diante da imprevisibilidade do que estava prestes a enfrentar, a única certeza que tinha era que a chave para desvendar seu destino estava nas mãos cópias do que ele carregava. Mas como poderiam aquelas criações das trevas afetar sua realidade? E se a verdade se escondia na escuridão, ele estava preparado para descobri-la. Enquanto os passos ecoavam mais próximos, a próxima escolha de Felipe se moldou entre a luz do relicário e a sombra do desconhecido. A noite ainda havia muito a revelar, e o tempo para a decisão estava se esgotando. Felipe sabia que não havia mais tempo. A figura lá fora tremia, parecendo implorar por ajuda, enquanto o som dos passos se tornava ensurdecedor. Sem pensar duas vezes, ele se lançou para fora da janela, aterrissando em um emaranhado de folhas secas que estalaram sob seu peso. Seu corpo doeu ao tocar o chão, mas a adrenalina em suas veias o impulsionou a se levantar. Os olhos de Felipe se fixaram na mulher, que agora se levantava com dificuldade. Havia algo de sinistro em seu jeito, uma fragilidade que parecia esconder uma força obscura. Você precisa me seguir, ela gritou, sua voz carregada de desespero. Felipe hesitou um momento, mas a urgência no olhar dela o fez correr ao seu encontro. Conforme se moviam entre as árvores, o som de rituais intensos e sussurros fragmentados começava a emergir da casa. Era como se a própria natureza estivesse se unindo àquelas vozes, formando uma chantagem fúnebre que o seguia. O relicário em sua mão pulsava, aquecido como se estivesse respondendo ao chamado sombrio. O medo consumia, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo o mantinha em movimento. Quem são eles? Felipe perguntou enquanto tentava acompanhar o passo apressado da mulher. Ela lançou um olhar furtivo para trás, e por um instante, a máscara de pavor em seu rosto se desfez na sombra da luz da lua. Eles são os guardiões do que dois mundos selaram e você, Felipe, tem um papel a desempenhar. As palavras dela pareciam um enigma. Um papel? Eu só queria entender o que houve. Quem é você? Ele questionou, tentando alcançar a verdade entre emaranhados de medo e mistério. Ela parou, puxando-o para perto, seus olhos refletiam um medo genuíno. Vidas foram sacrificadas para manter o equilíbrio, e você é a chave para romper esse ciclo. Antes que Felipe pudesse processar aquela revelação, um grito ressoou do interior da casa. Era um eco agonizante que pareceu vibrar nas entranhas da noite. A mulher se encolheu, seu olhar estava fixo. Eles estão vindo, precisamos ir agora. E com isso, ela começou a se afastar, puxando Felipe junto. Porém, em meio à sua fuga, a necessidade de respostas fez Felipe parar. Espera! Se sou mesmo a chave, que mundo é esse? O que está acontecendo? A mulher olhou para ele, um misto de pena e determinação. A verdade está nas sombras. Você precisa encarar o passado para entender o futuro. Nesse instante, uma sombra do tamanho de uma torre passou perto deles, cortando o céu estrelado. Os encapuzados estavam mais perto do que nunca. Felipe sentiu uma onda de pânico, mas ao mesmo tempo, a determinação brotou dentro dele. Se tudo estivesse interligado e se ele de fato era a chave, que tipo de segredo ele tinha que desvendar? A mulher hesitou, como se estivesse prestes a revelar mais, mas então um rugido ensurdecedor ecoou pela floresta. Todo seu ser parecia vibrar com o medo de um destino que se aproximava. Por aqui, gritou, puxando novamente, mas agora, em vez de se afastar da casa, eles se dirigiam diretamente para sua entrada. Felipe parou, encarando a porta entreaberta que rangia, um convite sinistro.
A verdade estava lá dentro, misturada entre os terrores que ele tanto temia. O relicário começou a brilhar intensamente, como se estivesse respondendo à proximidade daquela verdade sombria. Eu vou descobrir tudo isso, murmurou, mesmo sabendo que cada palavra poderia ser sua condenação. Ele respirou fundo, o chamado da escuridão era forte, e o momento de decidir se aproximava. Ele se virou para a mulher. Você vem comigo? Mas antes que ela pudesse responder, outro som irrompeu, um grito que cortou o ar, mais agudo, mais perto. As sombras se moviam rapidamente, como se estivessem vivo, e a pressão do tempo parecia desabar sobre eles. Felipe, ela sussurrou, os olhos arregalados pela urgência. A casa estava chamando. E ele não sabia se ia sair inteiro daquela noite. Mas uma coisa era certa, a verdade que buscava seria revelada, mesmo que fosse na forma de um pesadelo. Ele deu um passo adiante, em direção ao desconhecido, sem olhar para trás, enquanto a lua cheia observava, fria e indiferente. O próximo passo estava prestes a ser dado, mas qual seria o preço da revelação? Felipe atravessou a porta, o coração disparado, enquanto uma onda de ar frio o envolveu. A escuridão parecia viva, pulsando em seu redor. A casa estava silenciosa, exceto pelo som distante que se assemelhava a um murmúrio distante, como se os próprios paredes estivessem sussurrando segredos há muito enterrados. O relicário em sua mão pulsava em um ritmo acelerado, como se quisesse se libertar. A mulher atrás dele hesitou antes de cruzar o limiar. Aqui não é seguro. Eles podem te sentir, ela murmurou, mas Felipe estava concentrado demais na escuridão à sua frente para prestar atenção. Ele avançou, um passo cauteloso após o outro, com o som de seus próprios pés ecoando em um ritmo cadenciado. A decoração da casa era decadente, móveis empoeirados, tapeçarias surradas e uma atmosfera que parecia sufocar. No entanto, havia algo palpável. A sensação de presença, como se olhares invisíveis o encarassem. Ele olhou para o fundo do corredor, onde uma luz fraca piscava, desenhando sombras dançantes nas paredes. A mulher o seguiu de perto, seu respiração se acelerando. Você não deve ver isso, é perigoso, ela sussurrou, mas Felipe estava determinado a descobrir o que a casa guardava. Ao chegar à sala onde a luz pulsava, ele ficou paralisado. O que encontrou lá dentro fez seu estômago revirar. No centro da sala, havia um altar improvisado, cercado por velas acesas que lançavam uma luz tremeluzente. Textos antigos e símbolos desenhados apressadamente cobriam a madeira desgastada. No chão, marcas de sangue secas formavam um círculo, e um cheiro de carne queimada pairava no ar. Os murmúrios se intensificaram, agora mais claros, como se estivessem chamando por ele. Palavras em uma língua que ele nunca tinha ouvido antes, um canto que prometia libertação, mas que também trazia uma certeza sinistra. Ele sentiu que a atmosfera na sala ficava densa, como se o tempo e o espaço estivessem se distorcendo. A mulher foi forçada a se aproximar dele, visivelmente abalada. Eles estão tentando se conectar com você. Você não pode deixá-los, advertiu ela, com os olhos arregalados de pavor. Mas Felipe sentiu uma irresistível curiosidade soar dentro dele, era como se as vozes chamassem seu nome, prometendo respostas. Ele ergueu o relicário, que agora brilhava intensamente, iluminando as paredes com um brilho sobrenatural. Ao tocar a superfície do altar, um choque percorreu seu corpo. Visões agonizantes se desenrolaram diante de seus olhos, imagens de rituais antigos, de pessoas chorando e gritando, presas em um ciclo de dor e desespero. Ele viu rostos, conhecidos e desconhecidos, alguns jovens, outros velhos, todos conectados a um destino sombrio. Felipe! A mulher gritou, puxando de volta à realidade. Pare! Você não sabe o que está fazendo. Mal teve tempo de reagir. Um tremor percorreu a casa, e as paredes começaram a vibrar. As sombras pareceram se alongar, e uma presença ameaçadora começou a se materializar no canto da sala, tão escura que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Era uma forma humanoide, com olhos que brilhavam em um vermelho ardente. Você invocou o que não deveria, criatura, murmurou, a voz ecoando de um jeito que gelava o sangue nas veias de Felipe. O pavor o paralisou,
e ele pôde sentir sua respiração se tornando cada vez mais pesada, como se a própria atmosfera estivesse retendo o ar em seus pulmões. A mulher, com a voz quase em um grito, puxou Felipe para fora, mas as sombras começaram a enredá-los, cercando-os com uma força quase palpável. Temos que sair agora, ela ordenou, mas o medo a tornava hesitante. Com todas as suas forças, Felipe tentou quebrar o laço que o prendia ao altar. Eu sou a chave. Eu preciso saber, gritou. A presença se aproximou, seus olhos vermelhos fixos nele enquanto uma risa maligna ecoava. Então saberá, a verdade te consumirá e o preço será alto, a criatura proferiu, suas palavras como veneno. E naquele instante, Felipe sentiu o relicário pulsar com uma força imensurável, como se estivesse prestes a cumprir uma profecia antiga. Mas antes que pudesse reagir, a mulher gritou novamente. Felipe, escolha. Você pode abrir a porta para a verdade ou se perder para sempre. As sombras se intensificaram e o chão sob eles começou a desmoronar. O que Felipe faria agora? A verdade lhe custaria a sanidade ou ainda haveria um caminho de escape? Ele estava prestes a fazer uma escolha que definiria se sairia daquela casa inteiro ou se tornaria parte do terror que a assombrava. A presença humanoide se aproximou ainda mais, a cada movimento fazendo o chão tremer como se fosse uma entidade viva. Os olhos vermelhos pareciam sugar a própria luz ao redor, e um frio gélido percorreu a espinha de Felipe. Ele estava paralisado entre as decisões. A verdade o chamava, como um canto hipnótico, enquanto o pavor arrastava sua vontade. Felipe, escute. Não se deixe levar. A mulher estava quase em lágrimas, as mãos tremendo ao lado dele. No entanto, a voz daquela entidade se tornou mais alta, mais sedutora. A verdade liberta, mas o que vem a seguir pode ser insuportável. Felipe respirou fundo. Ele sabia que tinha que agir. O relicário em sua mão pulsava, como se seguisse uma batida própria, um prenúncio de algo terrível. Ele viu suas opções se dividindo diante dele, um caminho levando à dor e à revelação e outro à segurança, embora cheia de incertezas. Qualquer uma delas poderia ser fatal. Resoluto, ele se virou para a mulher. Me ajude, por favor. Se for para abrir esse portal, precisamos fazer isso juntos. Ela olhou em seus olhos, um mar de confusão e receio. Você realmente quer saber? Ou você só tem medo de ficar aqui, preso nessa escuridão? Felipe sentiu um nó se formar em seu estômago. Era uma pergunta difícil, e ele entendeu que parte dele queria fugir. Mas havia um mistério que o impulsionava, uma necessidade de resposta que era mais forte que o medo. Eu quero saber. Precisamos entender isso. Ele virou-se novamente para a sombra que se aproximava. Diga-me o que você quer. Você é a chave, Felipe, um escolhido para desvendar os segredos esquecidos. Mas a verdade tem suas garras afiadas. A criatura gesticulou para casa, fazendo as paredes reverberarem. As sombras se agitaram, como se vibrassem em resposta à invocação. A escolha é sua, garoto. Felipe hesitou, a visão das almas tomadas naquelas visões ainda queimando em sua mente. Ele olhou para o relicário e, sem pensar duas vezes, o levantou. Se eu sou a chave, que se abra o que está escondido. Assim que as palavras saíram de seus lábios, um vento forte soprou pela sala, apagando as velas ao redor. A luz que antes piscará começou a se concentrar no relicário, e uma aura branca ofuscante se espalhou. Felipe sentiu a pressão aumentar, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. As paredes pareciam se encostar, e em um instante, um clarão explodiu, e recordações esquecidas começaram a surgir, não apenas dele, mas de uma linhagem ancestral coberta por séculos de silêncio. Ele viu não apenas os horrores cometidos, mas também aqueles que foram injustamente sacrificados em prol da entidade. O ciclo se repetia, se renovando, como uma maldição que sempre o alcançava. Mas a conexão com a mulher começava a se romper. Felipe! Não! Ela tentava se afastar, puxada por uma força invisível. Você não pode abrir essa porta sozinho. Eu vou! Ele gritou, sem notar que o relicário começava a brilhar intensamente, como se estivesse absorvendo toda a luz e energia ao redor. A criatura riu,
um riso grave que reverberou nas paredes, provocando fissuras. Você não sabe o que está fazendo, Felipe. Você convocou a verdade, e agora o preço será mais alto do que você pode imaginar. Enquanto a luz crescia e a atmosfera ficava cada vez mais insuportável, Felipe viu que o chão sob ele se desintegrava, revelando um abismo negro. Com a imagem da mulher lutando para sobreviver em sua mente, ele percebeu que suas escolhas agora tinham consequências irreversíveis. No último instante, antes de ser consumido pela luz e sombra, uma visão clarificante apareceu, um grito, um aviso, algo que poderia ser a chave para a libertação. Mas o que era? Ele teria que descobrir, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios demônios. Felipe não sabia o que viria a seguir, mas uma nova pergunta ecoou em sua mente. Estaria ele preparado para o que a verdade realmente significava? Uma nova fase começava, e ele estava prestes a embarcar em uma jornada que ultrapassava qualquer entendimento humano. O clarão do relicário estourou como um sol doentio, engolindo tudo ao seu redor. Felipe sentiu seu corpo ser arrastado, preso no meio de uma tempestade luminosa. A realidade se distorcia, e fragmentos de lembranças ancestrais cortavam a mente como lâminas afiadas. Ele estava nas bordas do abismo e, ao mesmo tempo, em um lugar onde o tempo e espaço pareciam não existir. Felipe! A mulher gritou, sua voz agora distante como um eco. Sua presença desaparecia em meio ao turbilhão de luz, e o desespero invadiu o peito de Felipe. Aguente firme! Mas as palavras dela se perderam em um rugido ensurdecedor que brotava do abismo negro que se formara sob seus pés. Antes que pudesse reagir, uma mão esquelética o agarrou pelo pulso, o puxando com força para baixo. A criatura estava mais próxima, seu sorriso distorcido se iluminando com a luz do relicário. Você entrou nesse jogo, garoto. Agora, jogaremos. Felipe lutou, mas era como se seu corpo estivesse se desfazendo em matéria escura. Não havia fuga. Uma dor intensa atravessou seu braço, e ele sentiu seu coração disparar, como uma maré de pânico subindo rapidamente. Ele tentou pensar, recuar, mas suas memórias se mostravam confusas, mesclando-se com visões de horror. Ele viu a mulher novamente, ela estava sendo devorada por sombras, seus gritos ecoando na noite como um lamento eterno. Eles virão por você! A criatura sussurrou, a voz carregada de um prazer maligno. Suas escolhas ecoam em sua linhagem. Você é o centro da tempestade, e o que se esconde na raiz do seu ser deseja ser libertado. A luz do relicário pulsava com mais força, e de repente, as lembranças se tornaram claras, visões de ancestrais, assassinatos brutais, pactos selados no sangue. Ele percebia que a verdade não era apenas uma revelação, era um legado de dor e traição. Não, não, não! Felipe gritou, seu grito rasgando a realidade. Você não pode escapar dos seus feitos. A entidade estipulava, sua aura escura se espraiando, como se estivesse trazendo à tona a história enterrada em suas veias. O relicário parecia querer se romper, e a energia ao seu redor explodia. Você pode se tornar muito mais do que imagina, Felipe. Com um impulso desesperado, Felipe se lembrou do rosto da mulher, de sua determinação e da força dela. Ele não estava sozinho. Era preciso um sacrifício, um gesto que selasse a conexão novamente. Com o relicário quase em chamas em sua mão, ele gritou, pela verdade, eu aceito, mas não sofra por mim. Os olhos vermelhos da criatura brilharam um pouco mais, e Felipe sentiu um sussurro. Isso é apenas o começo então. Uma onda de energia inundou o ambiente, e um portal negro se abriu sob ele, como um olho voraz esperando para devorar. Felipe sentiu as garras do medo cravarem em seu coração, mas não havia retorno. Ele se lançou no vazio. Uma queda interminável começou. Ele gritou, sem saber se era em desespero ou libertação. Até que tudo ficou escuro. Sem saber o que aguardava ao final da queda, a única certeza era que a verdade estava prestes a revelá-lo de formas que ele nunca poderia imaginar. O silêncio o envolveu, mas não estava sozinho. Vozes sussurravam, ecoando pelo abismo. Você está chegando, algo disse. E antes que pudesse compreender, uma luz fraca surgiu à sua frente, revelando um novo mundo devastado. O medo e a antecipação se entrelaçaram.
O que haveria do outro lado? A resposta o aguardava, e com ela, novos horrores e revelações. O que ele descobriria nesse novo domínio? Havia mais segredos à espreita? Felipe aterrissou com um baque surdo, o impacto reverberando em seu corpo. Ele se levantou, atordoado, e olhou ao redor. O novo mundo era sombrio, como uma pintura macabra. Árvores retorcidas se erguiam como garras, suas folhas negras balançando levemente em uma brisa gelada. O céu estava envolto em um manto de nuvens carregadas, uma lua cheia e gorda irradiava uma luz pálida que parecia pulsar com vida própria. Uma sensação de opressão o envolveu. O ar cheirava a mofo e a terra úmida, e o silêncio era quebrado apenas por sussurros distantes que o faziam arrepiar. Ele se lembrou da mulher novamente, e sua presença o impulsionou. Preciso encontrá-la, pensou. Mas onde procurar? O que aquele lugar queria dele? Antes que pudesse decidir, uma sombra se movia entre as árvores. Felipe esticou o pescoço, e seus olhos foram atraídos por uma figura encapuzada, que parecia flutuar entre os troncos góticos. O medo cresceu em seu peito. Ele não tinha ideia de quem ou o que era, mas a criatura emanava um poder que o deixava inquieto. Você veio. A voz da sombra ecoou, como um canto de sereia. Estamos prontos para a revelação. Felipe retrocedeu, mas a figura avançava. O capuz caiu, revelando um rosto pálido e fino, com olhos que brilhavam como carvão. Você deve entender, Felipe. O que você busca está mais próximo do que imagina. Mas é preciso explorar a escuridão dentro de você. Quem é você? O que quer de mim? A voz de Felipe estava trêmula, pressionando as palavras para fora de sua boca. Eu sou a guardiã de sua linhagem, respondeu a figura, delicadamente arqueando uma sobrancelha. Aqui, seu passado se encontra com seu futuro. E a verdade é um labirinto que precisa ser desvendado. As palavras pareciam um eco de suas próprias memórias. A sensação de déjà vu invadiu sua mente. Felipe apertou as têmporas, tentando repelir o peso que se abatia sobre ele. Mas a figura continuou, você não escapará do que está latente em você. Não queiras escapar. Aceite. Felipe se sentiu sufocar. Ele precisava de respostas, mas uma parte dele queria fugir. Com um grito entalado na garganta, ele começou a correr em direção à distância nebulosa. Mas a voz da guardiã o seguia, como um eco persistente. Você não pode fugir de si mesmo, Felipe. A escuridão se alimenta do medo. Ele atravessou árvores e arbustos, as sombras pareciam se movimentar ao seu redor, dançando como se tivessem vida. O coração disparado e o suor escorrendo pelo rosto, girou rapidamente, apenas para se deparar com o portal negro que atravessara. Aquela abertura pulsava, chamando de volta, prometendo revelações, promessas e tão terrível quanto uma condenação. Não olhe para trás, gritou a guardiã, agora mais próxima, seu tom enérgico cortando o pânico que o envolvia. Se o fizer, a escuridão irá devorá-lo. Mas algo dentro de Felipe queria entender. Os ecos de suas escolhas ancestrais, as sombras que o perseguiam, o sofrimento da mulher. E naquele momento, uma cena de um passado distante atravessou sua mente, uma oferta de sangue, um grito de um ser amado. Com um movimento irresistível, ele se voltou para a guardiã, quase gritando, o que devo fazer? Vá até as raízes de sua linhagem, ela respondeu, sem hesitar, mas esteja preparado. O que você encontrará nunca o deixará em paz. Sua verdadeira essência está escondida em meio às lembranças mais sombrias. Felipe estremeceu. Ele não queria saber mais, mas a necessidade de compreender sua origem era mais forte. Então, seguindo a voz sussurrante da guardiã, ele começou a caminhar de volta em direção ao portal, um caminho que o levaria a verdades que ele nunca imaginou que existissem. Enquanto se aproximava, ele sentiu mudanças no ambiente. As sombras começaram a se aglutinar, formando um cenário que prometia segredos e terrores. Ele sabia que o que estava por vir testaria não apenas sua bravura, mas o próprio cerne de seu ser. O que mais ele estava disposto a sacrificar na busca por respostas, e então, antes que chegasse ao portal, uma forte rajada de vento soprou, fazendo uma série de sussurros sinistros ecoarem ao seu redor. Escolha sabiamente,
Felipe o vento sibilou. A lua cheia revela não apenas a verdade, mas também o horror que você temia encarar. Felipe hesitou, o coração batendo forte. O que o aguardava do outro lado? Ele teria coragem de cruzar essa linha sombria? Felipe respirou fundo, a sensação de seu coração batendo como se fosse um tambor preparando o terreno para um confronto final. As sombras ao seu redor pareciam pulsar, como se estivessem vivas, alimentadas pelo medo. Ele olhou para o portal negro, que vibrava com uma energia intoxicante e ameaçadora. A voz da guardiã ecoava na sua mente, relembrando: a verdade é um labirinto que precisa ser desvendado. Uma mistura de determinação e desespero tomou conta dele. Seria ali que ele finalmente desvendaria o mistério que o envolvia? As memórias da mulher desaparecida ainda reverberavam em sua mente, e a imagem de seus olhos implorando por ajuda o impulsionava. Enquanto se aproximava do portal, percebeu que este não era apenas um caminho, era a linha tênue entre o que ele sempre soube e as verdades sombrias que precisa confrontar. Com um passo decidido, ele cruzou a barreira daquele limiar. Um mundo à sua volta se transformou. Ele foi imerso numa esfera de luz pulsante que, aos poucos, se dissipou, revelando um espaço amplo e sombrio, repleto de figuras encapuzadas que pareciam flutuar em uma dança macabra. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele se adiantava, tentando manter a calma. As figuras murmuravam entre si, palavras perdidas entre ecos de dor e desespero. Uma delas se virou, e, ao fazer isso, o que era um rosto agora se revela, uma imagem familiar. Era a mulher, mas sua expressão estava tomada por uma mistura de sofrimento e determinação. As sombras a cercavam, como se fossem prolongamentos de seu ser. Você veio, ela sussurrou, e Felipe sentiu uma onda de esperança misturada a pavor. Agora está aqui. É hora de confrontar a verdade. Seguindo seu instinto, ele se aproximou dela. O que está acontecendo? O que eu sou para você? Por que está tudo tão sombrio? As palavras saíram como um jorro de água, a necessidade de entender o levava a um limite. Ela olhou em seus olhos, e ele pôde sentir como se suas almas se reconhecessem em um passado compartilhado. Você é a conexão que une todos nós. O ciclo de dor, sacrifício e libertação. O que você carrega é o peso do nosso legado. Mas você deve decidir: deseja romper esse ciclo ou mantê-lo? As figuras ao redor começaram a murmurar em um tom cacofônico, fazendo com que a tensão no ar aumentasse. Felipe sentiu o relicário brilhar em suas mãos, como se tivesse uma vida própria, pulsando em sintonia com os sentimentos que se aglomeravam dentro dele. Ele sabia que a escolha estava em suas mãos, mas as consequências eram imprevisíveis. Com o olhar determinado, ele suspirou fundo e falou: eu quero libertar essas almas. Não podemos continuar assim. A dor precisa acabar. Em resposta, uma onda de energia explodiu do relicário, e seu brilho cortou a escuridão que cercava as figuras. As sombras começaram a se mover freneticamente, e a mulher o segurou com força. Você não sabe o que está fazendo. Ela gritou, mas Felipe já estava tomado por uma força que não poderia recuar. Cada palavra sua ressoava com mais intensidade para fora: eu sou a chave. Que se abram as portas de tudo que foi encoberto. Com um grito primal, ele ergueu o relicário, e uma onda de luz enviou as figuras dispersas. A casa começou a tremer, e o chão balançava sob seus pés. A verdade que Felipe buscava estava prestes a emergir, mas a compressão do mundo sob sua manifestação ameaçava engoli-los. Felipe, não! A mulher implorou, mas era tarde demais. Ele sentiu as correntes de seu destino se soltar, enquanto as sombras se contorciam, gritando em desespero. O relicário explodiu em 1000 fragmentos de luz, e a verdade se descortinou. Memórias, destinos, dores e sacrifícios se entrelaçavam, revelando não apenas a passagem de sua ancestralidade, mas toda a história da humanidade opressiva que ele carregava. As figuras começaram a se dissipar à medida que a verdade era revelada, as almas, finalmente, libertadas. Ele sentiu como se uma parte de seu ser estivesse sendo arrancada, e ao mesmo tempo, algo novo se formava. Uma nova compreensão de sua própria existência. Naquele momento de clímax, a mulher se aproximou, os olhos cheios de gratidão e dor. Você fez isso, agora somos livres.
Mas a alegria de sua libertação foi breve, pois uma sombra ainda ameaçava se aproximar, a figura que o havia guiado. Mas a um custo, Filipe! Ela gritou, sua voz retumbando em meio ao eco do poder recém-descoberto. A liberdade que você deu agora exigirá algo em retorno. Fique atento! Filipe olhou para o avivamento da noite. Ele estava livre, ao mesmo tempo, marcado. Agora, as sombras e as luzes dançavam em uma nova coreografia. Ele sabia que ainda havia mais a ser enfrentado. Um eco distante ressoou em sua mente, dando a entender que a verdadeira batalha não terminara, mas apenas começara. Ele olhou para o céu, a lua cheia brilhando impassível. O que vinha a seguir? Ele não tinha certeza, mas sabia que estava pronto para enfrentar o que quer que o destino lhe reservasse. Com o coração acelerado, ele se preparou para a nova jornada que estava prestes a começar. Se você chegou até aqui, precisa fazer algo agora. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e não espere nem mais um segundo. Somos todos fãs de terror, e sua interação é fundamental.